Olá, gente, bom dia! Tiveram uma boa noite de repouso? Sentiram que estão restaurados, renovados? Hoje vamos falar sobre restauração. E esta reflexão foi encaminhada pela Sherry Simons e ela escreve para a gente da Carolina do Norte, que fica lá nos Estados Unidos. E ela começa a fazer alguns questionamentos. Ela diz assim: você por acaso já se sentiu fora de si? Sabe aquela vontade de chorar, sem saber exatamente por quê? Você fica desanimado, deprimido. A gente tem aquele sentimento de que cristãos não deveriam ter esses tipos de sentimentos. Mas a verdade é que nós sofremos, né? A gente tem dias que não são bons e nós nos sentimos assim, nossa, lá para baixo. Pelo menos, eu não sei, mas eu já me senti assim e eu acho que todos nós. Um dia, a irmã da Cheryl disse a ela que ela deveria, quando passar por alguns momentos pensar num texto bíblico que está ali em Jeremias, no capítulo 29, versos 12 a 14. E eu vou ler para você que diz assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Você observou bem aqui? O que a gente consegue observar? Deus faz 4 promessas condicionais nesse texto. As 3 primeiras são as seguintes: se você invocar, se aproximar e orar, eu responderei, diz o Senhor. E sabe o que acontece quando Deus responde para você e para mim? Ele nos restaura. Deus é um bom Pai. Ele entende, Ele sabe o que a gente precisa. Ele só espera que a gente invoque, que a gente o chame, que a gente chame por Ele, que a gente se aproxime dEle e que a gente ore. Às vezes a gente sofre de uma forma desnecessária porque a gente tenta resolver os nossos problemas sozinhos. Então, daí, como último recurso, a gente leva as nossas tentativas fracassadas para Deus. A gente tem que fazer de Deus a nossa primeira escolha. E daí a gente não vai precisar de nenhuma outra opção. Depois que a gente lê aquela parte do texto aqui, se você me buscar, o Senhor disse, eu vou permitir que você me encontre. Então, quando a gente encontra Deus, começa o processo da restauração. As nossas necessidades emocionais são satisfeitas. Quando a gente senta de uma forma plena na presença de Deus, sabe o que acontece? O Espírito Santo começa a energizar nossa mente com pensamentos que são elevados, pensamentos de Deus. E o nosso cérebro começa a ser reestruturado. Isso é importantíssimo para a gente superar a ansiedade, depressão, medo e tudo mais. O Senhor nos ajuda, Ele nos livra de pensar de um modo errado. E a gente tem que pedir, então, exatamente isso. Buscá-lo e clamar. Amém? Por isso, gente, hoje, quando você chamar o Senhor, se apresente diante dEle, diante do trono, através da sua oração e peça que Ele faça a vontade dEle na sua vida, mas faça isso com sinceridade. E você vai observar como o processo da restauração vai iniciar em sua vida. E à medida que Ele restaura, você vai se tornar bênção na vida dos outros também. Deus abençoe. Até amanhã.